Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa é uma das igrejas mais doces de São Paulo, porque o pastor de vocês é tão doce, ele chega a ser melado. E o carinho que o pastor Wagner tem de receber as pessoas. Se você tem visitado essa igreja a primeira vez, segunda, terceira, quarta, você não precisa procurar mais nenhum lugar, você já achou a sua igreja. E um povo tão querido. Vocês são reflexos do seu pastor. E para mim é sempre uma alegria, um privilégio estar aqui em Boas Novas. Quantos aqui já me conheciam? E aí, quantos hoje estão me conhecendo pela primeira vez? Muito bem, então prazer em revê-los e prazer em conhecê-los. Privilégio muito grande. Queria que você me ajudasse aí, tá bom? O irmão vai clicando aí, vai para o próximo slide. Queria mostrar para vocês a minha família que o pastor Wagner falou. Priscila, minha esposa, hoje está acompanhando os pais dela. O pastor Bertoldo, meu sogro, Bertoldo Gatz, está ministrando lá em Mogi das Cruzes. E a minha esposa tem o ministério de ser filha chofer. Ela é o Uber agora dos pais. Olha que privilégio. Então está acompanhando. O nosso filho Felipe está conosco em Atibaia. E o menorzinho da esquerda, o Davi, está em Chicago estudando na Trinity Christian College. E mais um ano ele se forma. Então estamos muito felizes de ter os nossos filhos. E todos estão orando e mandaram lembranças para vocês. Queria falar dos livros que eu trouxe. Pode ir para o próximo aí. Livros são como filhos, né? Nós temos 2 filhos de sangue e mais 7 de papel. E esses são livros que Deus tem nos dado no decorrer desses anos. Muitos de vocês já conhecem alguns deles. Queria destacar o livro Desistir uma Opção. Nós acabamos de lançá-lo agora, está esgotado, o livro impresso, mas agora em audiobook, uma versão linda desse livro, bem produzida, bem bonita. E o lançamento de hoje, o tema da mensagem de hoje, é a Trilha dos Vencedores. Vamos ver esse vídeo especial. Isso parece que vem de modo fácil. Para outros, o sucesso parece impossível. O que impede uma pessoa de realizar seus sonhos e viver o máximo de seu potencial? O que os vencedores têm em comum? Quais foram os passos necessários que eles deram para terem uma jornada de sucesso? E o mais importante, será que os seus segredos podem ser aprendidos? Descubra A Trilha dos Vencedores, o mais novo livro do autor e palestrante internacional Mário Simões. Uma história inspiradora que fará a diferença na sua vida. Amém. Esse livro está aqui hoje, fazendo então o lançamento desse livro. Quantos de vocês aqui querem ser líderes e profissionais de alta performance? Quantos querem? Eu queria dizer que nós estamos realizando um evento agora no mês de julho, com grandes profissionais do Brasil inteiro, inclusive muitos deles cristãos, do qual eu faço parte, os palestrantes do Brasil. Nós vamos ter um evento especial. Você pode depois, quem sabe, anotar esse site. E eu tenho uma surpresa para vocês. Vamos ver esse vídeo que fala sobre esse evento que vai acontecer agora. Vai para o próximo, por favor. Pode ir? Muito bem, pode ir para o próximo slide. Eu tenho um presente para vocês. Como sou um dos coordenadores desse evento, você pode, se você quiser, pega o seu celular, tira uma foto dessa tela aqui, e você enviando uma mensagem para esse WhatsApp, você vai ter direito de ter 2 ingressos e somente pagar um deles. Você pode vir com a sua esposa, você pode ir com um funcionário seu da empresa, enfim, alguém que você, seu filho,
É um presente que eu vou estender à minha família amada aqui de Boas Novas, ok? Então fica o presente, só mandar esse exemplo para lá. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 8. Gostaria de ler dos versículos de 35 a 37. Está aqui na tela também para você acompanhar. E como o pastor Wagner disse, esse ano tem sido um ano intenso de trabalho. Em março estive no Haggai, em Maui, depois estive em Orlando também. E em abril estive na África do Sul. E agora, quinta-feira, estava numa premiação ali em Lisboa. Então, em 3 meses, 3 continentes. Mas feliz de estar aqui nessa amada igreja aqui em São Paulo. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Próximo. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, como diz a palavra de Deus, em todas estas coisas, vamos dizer juntos, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Gostaria de intitular a palavra agora, nesta manhã, a parte 1 dessa mensagem. Vamos falar sobre a trilha dos vencedores. A trilha dos vencedores. Quantos aqui de vocês desejam ter uma vida vitoriosa? Eu tenho feito essa pergunta nesses 3 continentes e todas as mãos se levantam nessa hora. Agora, é interessante que a maioria das pessoas desejam sim ter uma vida vitoriosa, mas algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm uma vida vitoriosa. E a questão é por que elas não têm isso? Qual é o desafio que elas passam? Por que elas não experimentam isso? Muitos dizem porque eu enfrento lutas, eu enfrento desafios, portanto, minha vida não é uma vida vitoriosa. Mas Jesus nos disse, está escrito em João 16:33, neste mundo tereis, mas porque eu venci o mundo. Ou seja, o fato de você passar por lutas e desafios e aflições nessa vida, não impede você de ter uma vida vitoriosa. Muito pelo contrário, faz parte do processo de Deus de trabalhar na sua vida, de moldar o seu caráter, de trabalhar, fazer mudanças necessárias para que você se torne a pessoa que Deus quer que você seja. Portanto, lutas fazem parte desse processo. Interessante que para que alguém seja vitorioso, precisa enfrentar lutas e desafios. Eu nunca vi um lutador de boxe ou de UFC ganhar uma medalha, ganhar um cinturão sem ter lutado. Nunca vi um corredor ganhar uma medalha olímpica sem ter corrido. Não existe vitória sem luta. E o fato, quantos aqui passam hoje por lutas e desafios? Levante a mão. Muito bem, essa mensagem é para você. Ou seja, você está no processo, Deus está usando esse meio, esse processo para ensinar lições novas e princípios que você precisa aprender para que você possa ter uma vida vitoriosa. Quando nós olhamos a palavra vítima e a palavra vitorioso, a raiz dessa palavra é a mesma, as letras V e T. Algumas pessoas, ou seja, todas passam pelo mesmo processo, mas alguns se tornam vitoriosos, outros se tornam vítimas daquelas circunstâncias. Vítimas culpando a terceiros, é culpa do chefe, é culpa dos meus pais, é culpa da escola, é culpa do governo, é culpa sempre de uma outra pessoa, se colocando nessa posição de vítima. Mas outras pessoas que passam pelos mesmos desafios se tornam pessoas vitoriosas. A diferença é como as pessoas reagem, como as pessoas respondem diante dos desafios da sua vida. Quando você lê em Apocalipse capítulos 2 e 3, as cartas ali, as igrejas na Ásia,
Em todas as cartas existe uma peculiaridade, que em todas elas nós lemos e vemos que está escrito ao vencedor. Aquele que vencer. Deus tem promessas especiais, aquelas pessoas que sim enfrentam desafios, mas se tornam vencedores. Deus tem algo especial para estas pessoas. Interessante que na nossa vida, Deus sempre nos chama para caminhar com Ele, para trilhar com Ele. Desde o princípio, quando Deus criou aí Adão e Eva, Deus caminhava com eles, Deus conversava com eles. Vemos na história, quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E essa foi uma jornada, e Abraão creu no Senhor, e começou essa jornada trilhando, caminhando com Deus. E o mesmo acontece com você. Vemos também a história de José, uma jornada, uma trilha que ele passou quase 17 anos, né? Quando ele tinha, ou 13 anos, ele tinha 17 anos de idade, teve aqueles sonhos e Deus falou, agora vamos começar a trabalhar com esses sonhos. Foi ele vendido pelos irmãos, foi levado até o Egito, e 13 anos depois ele tornou-se o homem mais importante depois de Faraó, o homem mais importante do mundo. Mas uma jornada, uma trilha. Podemos falar de Davi, podemos falar de Neemias, podemos falar de Esther, que foi levada à Babilônia. Podemos falar de Ruth, que foi levada até a casa de Belém, a casa de seus ancestrais. Todos eles passaram por uma jornada, uma caminhada com Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, agora começou a desafiar aqueles seus discípulos, um a um, dizendo, sigam-me nessa jornada, nessa trilha, e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Uma jornada, uma trilha. Deus chamou um dia um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja. Saulo que estava indo em direção a Damasco. Naquele dia que teve o encontro com Jesus, começou então uma nova jornada, uma trilha diferente, que o levou até Roma, anos e anos depois. E sabe uma coisa? Deus também chama você para trilhar com Ele. O dia que você entregou sua vida para Jesus, começou então o processo de um caminhar com Deus, onde Deus agora quer ensinar a você coisas novas, princípios novos, que vão mudar a sua vida para sempre. Interessante que Deus também chamou o povo de Israel, quando estava no Egito, para sair do Egito, depois de mais de 400 anos naquela terra, para a terra prometida. Aquela jornada poderia ter durado 2 semanas, mas ao invés durou 40 anos, onde Deus foi ensinar aquele povo princípios de vida próximo. Hoje nós não estamos em Israel, hoje nós não estamos no Egito, mas hoje nós vivemos num mundo que nos oprime, que nos apressiona de todos os lados, onde vivemos num mundo de limitações. E no livro A Trilha dos Vencedores, eu descrevo mais sobre esse mundo aqui, onde esse mundo vai dizer tudo que é limitado, tudo que você não pode fazer. Onde esse mundo diz onde tudo é limitado, tudo é impossível. Mas nós não precisamos viver nesse mundo das limitações. Deus tem algo especial para nós. Portanto, não permita que as limitações do presente sufoquem as possibilidades do futuro. Fala isso para o pessoal do seu lado. Não permita que as limitações do presente sufoquem as possibilidades do seu futuro. E quantas vezes nós estamos pressionados de todos os lados e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem de uma vida abundante, de uma vida, de um caminhar com Deus diferente, uma vida cristã diferente. O mundo, ele tem uma mentalidade diferente do que a mentalidade de Deus. Eu chamo essa mentalidade de caranguejo. Quantos aqui sabem como é que se pesca caranguejo? Alguém já pescou caranguejo aqui? Eu vou contar para vocês. Mas para isso eu vou precisar de alguns voluntários. Vou precisar de 5 voluntários, por favor. Venham aqui à frente. 5, vamos lá. Vem, sobe aqui. 1, 2, 3.
4, 5, 6, pode vir também, vem cá, vem 6, pode vir, já que você levantou, vem. Muito bem, 7, não, já deu. Olha só, hein, rapaz, beleza, olha só. Vou explicar para vocês podem ficar aí, fica aí. Os pescadores fazem o seguinte, aqui na Baixada Santista, por exemplo, eles colocam uma jaula, uma gaiola, dentro da gaiola eles colocam um pedaço de peixe, e submergem essa gaiola ali na região do pântano, amarram essa gaiola ali numa árvore, e vão embora, deixam aquela gaiola ali de noite, uma porta aberta. No meio da noite, vem um primeiro caranguejo faminto. Caranguejo, não, isso, vem, isso. Ele não está com muita fome, mas tudo bem. E ele vem e começa a comer aqui o pedaço de peixe. Muito bem. Mas existe também um outro caranguejo vizinho dele que também estava com fome e também entra. Eles são mais ou menos parentes, né? Isso, mas esse caranguejo fica aqui do meu lado, eu sou o peixe, esse outro fica aqui desse lado aqui. Só que quando esse segundo caranguejo veio mais para frente aqui, ele entrou nessa... Não, você ainda não. Essa carangueja está perdida. Quando chegou o segundo caranguejo, a carne já acabou. Só que esse primeiro caranguejo, o que ele faz? Ele agarra o segundo vê, não tem mais peixe, mas ele quer ir embora, não consegue. Porque o primeiro está agarrando ele. Aí sim, no meio da madrugada, vem uma caranguejinha toda bonitinha, simpática, entrando e entra na gaiola. E ela vê, não tem mais peixe. E o segundo caranguejo, o que faz agora? Com outra garra, ele agarra ela. Ela tenta ir embora, mas não consegue. Eis que no meio da madrugada, vem um caranguejo barbudo. Ele é todo diferente. Foi uma escola diferente de caranguejo. A carne acabou e a carangueja número 3 agarra ele tenta fugir, não consegue. No meio da madrugada, eis que veio um outro caranguejo, faminto, feroz, muito feroz. A carne acabou, eis que o caranguejo número 4 agarra ele tenta ir embora e não consegue. E antes do amanhecer, ainda um sexto caranguejo, morrendo de fome, entra naquela gaiola, muito alegre, muito feliz. A carne acabou, mas o outro caranguejo agarrou ele tenta fugir e não consegue. O que acontece na manhã seguinte? Aqueles pescadores vêm e recolhem aquela gaiola e todos esses caranguejos estão lá dentro. E pasmem, o mais interessante é que a porta da gaiola estava aberta. Por que eles não saíram? Porque eles foram impedidos. Um estava segurando o outro e prendendo o outro. E quantas vezes essa é a mentalidade do mundo, quando você tem um sonho, você quer realizar alguma coisa, você fala com pessoas e eles vão te agarrar, eles não querem que você cresça, eles não querem que você realize os seus sonhos, eles vão agarrar você. Mas a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e ela vai libertar você para que você possa realizar todos os seus sonhos e viver a sua vida conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Uma salva de palmas a esses caranguejos. E lá vai a caranguejinha, saltitante. É assim que o mundo faz. Essa mentalidade do mundo das limitações. E quantas pessoas e quantos caranguejos você tem ao seu redor, que muitas vezes querem impedir você de crescer e realizar os seus sonhos. Esse famoso linguarudo, Albert Einstein disse que insanidade é você fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar resultados diferentes. Você precisa mudar, você precisa romper com esse mundo das limitações. Como que você faz isso? Próximo. Primeiro você tem que buscar mentores, pessoas que já têm vitória em certas áreas, você que quer começar um projeto,
Conheça pessoas que estão tendo sucesso nessa área. Você que quer se casar, vá buscar um casal que está muito bem casado. Você que quer ser um empresário, empreendedor, fale com pessoas que têm tido sucesso nessas áreas. E aqui na igreja é um celeiro de mentores, de homens e mulheres de Deus que podem ajudar você na sua vida cristã. Basta você se conectar com essas pessoas que não vão agarrar você, mas vão encorajar você para que você cresça e realize todos os seus sonhos. Interessante que muitos não foram ensinados a sonharem com o futuro. Quando nós éramos crianças, sim, nós sonhávamos, imaginávamos aquilo que queríamos ser. Mas a vida vai acontecendo, as estações da vida, os outonos, os invernos vão acontecendo, e muitas pessoas param de sonhar grandes sonhos. Mas sabe de uma coisa? Nós servimos a um grande Deus. Ele tem ainda sonhos maravilhosos para a sua vida. Eu me lembro quando eu era garoto, ouvi uma pregação de Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil. Escreveu as 4 leis espirituais. Primeira lei: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Como é importante nós cremos no amor de Deus e nos planos de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro. Mas assim como existe o mundo das limitações, existe também o mundo das possibilidades, onde tudo é possível. Lucas 18, 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, o que é impossível para você, saiba de uma coisa, é possível para o nosso Deus. E como diz em Lucas 1:37, vamos dizer juntos? Pois nada é impossível para Deus. E quando você lê isso, você fala assim: nada é impossível para Deus, para os problemas do meu vizinho, para os problemas dos outros, mas para o meu, nossa, é tão difícil. Mas eu queria que você cresce, acreditasse na palavra de Deus, que nada é impossível para esse seu Deus. Deus que nós cantamos agora, que Ele fará novamente. Talvez para você Ele fará a primeira vez. Talvez Ele vai fazer uma segunda, uma terceira, do jeito dEle, como Ele quiser. Mas Ele é capaz, Ele tem todo o poder para mudar a sua vida. Uma palavra de Deus pode mudar para sempre a história da sua vida. No livro Adamas, um grande mentor, ele vai pegar um grupo de pessoas e levar nessa jornada, e ele desafia esse grupo com 2 perguntas, e nós temos que fazer essas perguntas novamente. Primeiro, quais são as suas frustrações no presente? Como é importante você ver o que hoje frustra você. Porque as frustrações fazem com que você se levante, aquela santa cutucada que Deus dá, né? O Bill Hybels chama de holy discontent, para você sair da onde você está para fazer alguma coisa. Frustração faz você se levantar, essa inconformidade com o status quo, você quer mudar. Mas a segunda pergunta: quais são os seus sonhos para o futuro? Esses sonhos sim dão a você uma direção. Frustração, você fala, isso eu não quero mais, mas sonhos dizem, é para lá que eu quero ir, é isso que eu quero fazer. E Deus usa tanto na sua vida as frustrações do presente, mas Deus também vai realizar em você, efetuar em você o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, entre o vale das limitações e o mundo das possibilidades, existe um processo, existe uma jornada, existe um caminho. Existe uma vida, existe uma trilha, que chamamos essa trilha, a trilha dos vencedores. Queria que você anotasse alguns princípios, você nessa jornada. Primeiro, tudo começa com uma decisão. Interessante, você vive hoje, o resultado das decisões que você tomou no passado na sua vida. Você é fruto das suas decisões. E melhor, você será amanhã, no futuro, o resultado das decisões que você toma hoje. Portanto, tome boas decisões, faça boas escolhas. Quem sabe a sua primeira decisão é dizer, eu vou mudar, eu preciso mudar. Preciso mudar meu casamento, preciso mudar minha vida, preciso mudar as minhas finanças, preciso mudar o meu caráter. É uma decisão. Tome uma decisão. Talvez hoje seja um dia de você tomar uma decisão.
Depois de uma decisão, você tem que dar o primeiro passo na direção dos seus sonhos, na direção do chamado de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Não adianta você ficar somente decidindo e não fazendo nada, você tem que dar esse passo. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Você precisa agir, caminhar na direção dos seus sonhos. Me lembro que anos atrás, quando Priscila e eu morávamos em Dallas, conheci ali um brasileiro. Fomos um dia almoçar na casa deles e no meio da conversa, eu falei assim, qual é o seu sonho? E ele falou assim, meu sonho é ser mecânico de carro stock car, aqueles carros de corrida americanos. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, mas você já é mecânico? Ele falou, não. Eu falei, você tem revistas de carro stock car? Também não. Eu falei, mas você vai às corridas aqui, no autódromo aqui de Arlington? Também não. Eu falei, você vai entrar na universidade de mecânica? Também não. Eu falei, meu irmão, eu sinto muito, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você nunca vai ser mecânico de stock car. Porque você está dizendo uma coisa, mas você está caminhando na direção contrária. Você tem que sempre dar um passo na direção dos seus sonhos, do seu propósito, do seu futuro. Tudo começa com esse primeiro passo, uma decisão. E aí você começa a caminhar nessa trilha, nessa jornada, e você vai descobrir que pessoas que começaram com você, quem sabe essas pessoas vão desistir. Interessante que desistir é algo muito natural na nossa sociedade. Fico impressionado quando vejo aí aquela correria para os vestibulares, para as universidades. Às vezes uma universidade abre uma vaga ou uma turma, nova turma, somente para os 100 melhores candidatos. 10, 20 mil pessoas se inscrevem para somente 100, os melhores 100 entrarem naquela universidade. Tão concorrida. No final do primeiro ano, sabe quantos começam o segundo ano? 70. Sabe quantos começam e vão para o terceiro ano? 50. E sabe quantos concluem no quarto ano? 25, 30. Quantas pessoas no processo vão desistindo, e muitos pagantes, aquilo era o sonho da vida deles, se prepararam por anos, mas desistem. Por isso eu escrevi aquele livro, e hoje em audiobook, desistir não é opção. Você não pode abrir mão dos sonhos, dos propósitos que Deus tem para a sua vida, mesmo que pessoas desistam, mesmo que pessoas ainda desistem e vão dizer, não vai dar certo para você, é impossível. Quem você pensa que é? Nós vamos falar mais sobre isso essa noite. Mas o fato das pessoas terem desistido, pessoas que desistiram de Deus, pessoas que desistiram do casamento, pessoas que desistiram do trabalho, que desistiram da igreja, é decisão delas. Mas não faça da decisão delas a sua decisão. Você tem um propósito, tem um chamado do que Deus tem para você e o que você quer fazer com a sua vida. Nessa jornada, nessa trilha, todos nós temos que enfrentar os nossos medos. E medo é um sentimento que todos nós temos, é um instinto natural que Deus colocou na nossa vida, para a nossa proteção contra perigos. Por exemplo, se você está numa sala e aí uma cobra vem na sua direção, você tem medo, você recua, você volta, para você sair daquela situação. Ou se você está num prédio de 10, 15 andares e você chega ali na beiradinha, lá em cima, você vai sentir um medo, se eu der um passo a mais eu posso cair, posso morrer. Ou seja, medo é um instinto natural para a nossa preservação e proteção. Deus colocou isso dentro de nós. Mas o medo ele é útil somente 1% das vezes. 99% das vezes o medo é nocivo. O medo vai impedir você de caminhar, de realizar os seus sonhos, de progredir, de vencer, porque você pensa, e se isso acontecer?
Sabe de uma coisa? A maioria das vezes, isso nunca acontece. E você fica com medo, evitando de fazer aquilo, porque alguém já fez, ou quem sabe no passado, você já tentou aquilo e não deu certo. E você teme novamente. Queria deixar com você um acróstico da palavra medo, que é essa. Medo que significa o quê? Vamos dizer juntos? A maneira errada de operar. O que é medo? A maneira errada de operar. Sabe que Deus nunca trata com seus filhos através do medo. Nunca. Eu amo o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem é tu? É Jesus, o bom pastor. E mesmo que você passe, você não deve temer. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e moderação. Ou seja, se você sente medo na sua vida hoje, sabe que não é Deus falando com você. Deus quer dar a você sim poder, amor e moderação, para que você vá e você faça aquilo que Deus está chamando para você fazer. Sabe que coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. É você dizer: Deus, eu não estou entendendo tudo, eu não sei de todas as coisas, mas eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, eu vou dar os primeiros passos crendo que o Senhor vai agir, que o Senhor vai responder. É dessa maneira que você vai caminhar nessa sua jornada na trilha dos vencedores. Essa noite nós vamos falar, eu quero compartilhar com você, quem sabe uma das sequências mais importantes que podem mudar para sempre a história da sua vida. É uma sequência que traz consequências, tanto boas como ruins. E hoje, se você puder voltar, e você que está assistindo, assiste a parte 2 dessa mensagem, que fala dessas sequências, que pode mudar para sempre a história da sua vida. Fica aqui o comercialzinho para hoje à noite, para vocês voltarem. Mas antes de terminar, eu gostaria de terminar com uma história de uma mulher que tinha dificuldades. Há 12 anos ela tinha um problema físico gigantesco, um sangramento, uma hemorragia que nunca parava. Ela já tinha passado por médicos, tudo que ela tinha, já tinha investido, tentando achar uma cura para o seu problema. E certo dia ela ouve que Jesus, esse homem, um profeta, um homem de Deus, estava passando na sua cidade. E ela já sabia que Jesus havia curado pessoas, mudado a vida de pessoas. E diz a palavra de Deus em Marcos 5:28, que ela disse: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Interessante que lá estava Jesus caminhando, entrando naquela cidade, diz a palavra de Deus, cercado, de todos os lados, como sardinha em lata, super apertado de todos os lados, e pessoas que estavam caminhando com ele. E de repente aquela mulher, com muito esforço, se aproximou e conseguiu esticar e tocar na veste de Jesus. Aí Jesus para. E Jesus fala assim: alguém me tocou. E os discípulos: Jesus, está de brincadeira, Jesus. Olha só, aqui são centenas de pessoas. Se eu dizer que alguém te tocou, Jesus... Ele falou: não, mas esse toque foi diferente, porque virtude, poder saiu de mim nesse momento. E Jesus falou: quem foi que me tocou? Aquele silêncio ali. E aquela mulher falou: fui eu, Jesus.
Diz a palavra de Deus que no momento que ela tocou a ele, ela foi curada. Quantas pessoas, quem sabe centenas de pessoas, estavam naquele dia caminhando ao lado de Jesus. Quem sabe muitos curiosos, quem sabe religiosos, todos caminhando ali ao lado dele, naquela trilha, naquela jornada. Mas somente uma pessoa foi curada. Aquela pessoa que caminhou com ele uma jornada, uma trilha curta, mas ela tocou em Jesus. E Jesus a curou. Nessa sua jornada, nessa sua trilha, você que tem passado por lutas, por desafios, quem sabe você não tem nem falado para familiares. Talvez existem coisas que você está passando, ninguém sabe, só você. E um dia você falou para Deus, num desabafo: Deus, só o Senhor pode mudar a minha história. E sabe, eu tenho uma boa notícia, hoje Jesus está caminhando aqui no nosso meio. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Talvez você já esteja vindo à igreja e tenha ouvido falar de Jesus, um profeta, um mestre, um religioso, mas sabe, Jesus está convidando você, não somente para caminhar com Ele, mas para você tocar nele, com a sua fé. Creia que nada é impossível para Ele, e que Ele pode mudar para sempre a história da sua vida. Vamos orar?